o Bitcoin teve uma alta de quase 29% em 7 dias. E o que você talvez esteja se perguntando é se de fato o Bitcoin reverteu a sua tendência e vai buscar patamares mais altos. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise geral do Bitcoin e ver se de fato já temos que voltar para as nossas expectativas otimistas e começar a apostar na alta do Bitcoin. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje vamos olhar o Bitcoin na visão macro e definir alguns parâmetros para saber se ele de fato começou o seu rally de alta. E para isso, como nós queremos ter uma visão geral do Bitcoin, vamos para o gráfico semanal. E esse é o gráfico semanal do Bitcoin. Como podemos ver, devido à sua estrutura de mercado, o Bitcoin está claramente em uma tendência de baixa. Apesar de termos um pequeno rally de alta justamente aqui, não foi diferente das duas últimas vezes anteriores, como foi, por exemplo, aqui em janeiro e justamente aqui em março, onde logo depois ele despencou para patamares mais baixos. Então, a nível de estrutura de mercado, segue a estrutura de baixa no gráfico semanal. Mas, para que a nossa análise seja ainda mais refinada, vamos colocar no gráfico diário e pegar ainda mais informações. E aqui estamos no gráfico diário e podemos observar que a estrutura do Bitcoin ainda está claramente em estrutura de baixa. Mas o ponto que gerou toda essa discussão, se de fato o Bitcoin reverteu a sua tendência, foi justamente este rally de alta aqui, passando os topos anteriores. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que, para reverter a tendência do Bitcoin, ele obrigatoriamente tem que quebrar o último topo da sua estrutura de baixa. E hoje, o seu último topo se encontra justamente aqui, na faixa dos 32.400 dólares. Ou seja, qualquer movimentação abaixo disso ainda se caracterizaria uma estrutura de baixa. Logo, por mais que tivemos essa alta, ainda não podemos concluir que o Bitcoin reverteu a sua tendência sem de fato pegar esse último topo semanal, fazendo pullback com um pivô de alta justamente nesta região. Isso sim se caracterizaria uma quebra de estrutura de baixa com uma possível estrutura de alta se formando. Agora, tem outra coisa muito interessante. Eu vou plotar aqui as minhas duas médias móveis, a média móvel rápida e a média móvel lenta, que me ajudam a ver o impulso do preço e qual região o Bitcoin está, que são justamente essas duas médias verdes e vermelhas, sendo a média móvel verde a média rápida e a média móvel vermelha a média lenta. E essas médias são as mesmas que eu utilizo dentro dos nossos setups multiplicadores, que a propósito, se você clicar no primeiro link da descrição, você vai cair diretamente na página dos nossos setups multiplicadores, onde estamos com 20% de desconto até o final de semana. E aqui nessa página você tem todos os dados que você precisa em relação à mentoria, em relação aos setups multiplicadores, como eles funcionam, depoimentos de alunos, bônus que nós damos dentro da mentoria, e basta você vir aqui embaixo, clicar em sim, eu quero a mentoria, e clicar tenho um cupom de desconto. Nesse cupom de desconto você vai colocar nova mentoria. Damos um OK e pronto, você vai ganhar 20% de desconto, podendo parcelar a mentoria em parcelas de apenas R$ 39,91. Então, realmente não tem desculpa para você aprender setups que vão multiplicar o seu capital. E bom, voltando à nossa análise, perceba que um conceito básico das nossas médias é que quando o preço está abaixo da média verde, temos uma tendência de baixa com o preço sendo empurrado para baixo, que foi o caso de toda essa extensão aqui que eu estou mostrando para você. Então perceba que ao longo de todo o tempo, enquanto o preço estava abaixo da nossa média rápida, o preço realmente despencou com uma forte tendência de queda. Agora, esse espaço do meio que você está vendo entre a média verde e a média vermelha chamamos de zona morta, porque é onde normalmente acontecem manipulações institucionais. Perceba que toda vez que o preço entrou para dentro dessa zona, tanto aqui quanto aqui, aqui e agora, que é o momento que estamos
estamos passando, o preço fez o seu pullback para continuação da sua queda. Então, essa é uma zona que tipicamente nós não operamos devido ao grande volume de manipulação institucional que temos aqui dentro. Então, esse é o primeiro indício de que o preço ainda está dentro da sua estrutura de baixa e está dentro de uma zona de pullback para que possivelmente o preço caia. Porém, temos outro indicador muito famoso que nos ajuda a prever pontos de pullback, ou seja, pontos em que o preço vai parar, reverter e continuar a sua tendência primária, que no caso é a tendência de baixa. E claro que estamos falando da nossa retração de Fibonacci. Então vamos pegar a nossa ferramenta vindo desse último topo e colocando aqui no último fundo. Estendemos a nossa retração e podemos perceber algo bem interessante. O primeiro ponto é que, como sempre, a região de 0,38, que é a primeira região da Fibonacci, serviu exatamente como resistência e como suporte para o candle de hoje. Ou seja, o mercado ainda segue respeitando as regiões de Fibo. E os pontos principais de pullback, saindo de uma estrutura de baixa para uma estrutura de alta, é justamente entre 0,5 e 0,618. Enquanto o preço não ultrapassar esta região aqui, nós não podemos dizer que se reverteu a tendência. Como eu falei para você, aqui existem fortes zonas de resistência do preço, incluindo a nossa média lenta, que está justamente na região do 161 de Fibo, o que indica uma forte resistência para o preço do Bitcoin. Enquanto ele não passar essa região, a maior probabilidade é que ele venha fazer um pullback aqui para continuar a sua estrutura de queda ou lateralização. E claro que eu já havia cantado a bola dessa análise lá dentro do nosso grupo aberto do Telegram. Então, se você quer pegar essas análises mais cedo, entra aqui no grupo do Telegram que o link vai estar na descrição. E tirando isso, nós temos mais um agravante nos indicando que isso é um possível pullback. Temos essa cunha de baixa no gráfico, que é um padrão extremamente pessimista, pois esse tipo de cunha nos revela uma projeção para baixo que hoje iria na casa aqui dos 16 mil / 17 mil dólares. E quando estamos falando de cunha de baixa ou bandeira de baixa, se você quiser deixar nas extremidades, em 90% dos casos que uma cunha de baixa ou uma bandeira de baixa rompe para cima, isso normalmente é um falso rompimento, é um engana bobo. Justamente como aconteceu aqui em cima, onde ele rompeu para cima e logo depois todo mundo que comprou nessa região ficou no prejuízo. Então, agora, dando uma opinião extremamente pessoal, eu ainda acho que isso seja um engana bobo para que as pessoas comprem nesse topo e logo depois ele retorne para o padrão dessa cunha. Talvez para uma acumulação para continuação da sua tendência ou até que rompa mais para frente. O ponto é, estamos no meio do padrão, isso não é nem de longe uma quebra saudável e muito menos para cima, onde é algo extremamente difícil de acontecer. Então, fique esperto, fica ligado, o mercado está extremamente manipulado e você proteger seu patrimônio em tempos como esse é muito mais saudável do que você pensar em lucro. Como eu falei para você no nosso último vídeo, esse é um tempo de comprar Bitcoin pensando em hold, pensando em acumular a longo prazo e vender no próximo halving. Então tenha isso em mente, que isso vai ser muito saudável para o seu psicológico e principalmente para o seu bolso. Então é isso, trader de sucesso, deixa o like se você gostou da análise, não se esqueça de comentar aqui embaixo, caso você tenha alguma dica ou sugestão em relação ao nosso vídeo e claro, o primeiro link dos nossos setups multiplicadores que está com 20% de desconto até o final de semana. Então aproveite esse desconto, não fique de fora e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.